Então, é importante a gente lembrar que até o surto de 2002, de SARS, né, até aquele momento, os coronavírus, eles eram associados a doenças respiratórias e gastrointestinais, né? Eram viroses já bem conhecidas, né, de disseminação epidêmica, né, e que acometia, então, seres humanos, né? Nas últimas 2 décadas, nós tivemos 3 novos beta-coronavírus, né, o gênero onde se enquadra aqui a SARS-CoV-2. Né? Então, nessas últimas 2 décadas, nós tivemos 3 novos beta-coronavírus emergindo na população humana. O primeiro, então, em 2002, que é o SARS-CoV, causador da síndrome respiratória aguda grave. Em seguida, basicamente, quase que 10 anos depois, o surgimento, a emergência do MERS-CoV, né, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora, no último ano, no final do ano passado, então, em Wuhan, na China, nós temos a emergência desse novo patógeno, né, que está assombrando o mundo, que é o SARS-CoV-2. Né? Esses 3 coronavírus, né, que hoje são já conhecidos da população humana, eles vieram de um processo de quebra da barreira interespecífica. Né? Eles cruzaram essa barreira da espécie, né, onde esses vírus estão presentes comumente e acabaram chegando até a espécie humana. Né? Esse é um processo de emergência de novos patógenos, principalmente de vírus respiratórios. A gente vê isso também na influenza. Né? Então, isso é um processo muito comum de acontecer nas viroses respiratórias. Né? Boa parte desses vírus vieram de um hospedeiro original, que são os morcegos, mas nós temos também roedores. Né? No caso do SARS-CoV-2, existiu aí uma polêmica se era de morcego ou de réptil. Né? Na verdade, hoje nós temos dados moleculares mostrando que a origem, muito provavelmente, é de morcego. Né? A variabilidade genética do vírus ela é muito próxima de coronavírus que infectam morcegos. Os primeiros coronavírus humanos foram descritos, vejam, em 1966. E aí eu trago para vocês as 2 cepas, né, de coronavírus descritas naquele momento. Né? Eles fazem parte de um grupo de 4 coronavírus humanos que são sazonais. Né? E aqui nós temos mais 2 novos coronavírus, o HK1-CoV e o NL63-CoV, que foram descobertos em 2005. Então, no caso, o SARS-CoV-2 ele vem a ser o 7º coronavírus, né, que infecta seres humanos. Todos esses coronavírus eles são globalmente endêmicos e, normalmente, eles causam resfriados comuns, né, respondendo aí por em torno de 2 a 18% das infecções de trato respiratório. Exatamente por essa característica dos coronavírus estarem associados a resfriados comuns, é que lá no início da epidemia de SARS-CoV-2, de Covid-19, muito se dizia que essa seria uma infecção como se fosse um resfriado, né? Na verdade, na grande maioria das pessoas, essa infecção ela cursa como assintomática, né? Mas nós temos observado aí, claro, que é possível haver agravamento da clínica, né, com acometimento de infecção pulmonar grave, levando inclusive ao óbito. Veja, aproximadamente 75% das crianças, já no primeiro, no quarto de vida, né, até os primeiros 4 anos de vida, eles já apresentam anticorpos contra os coronavírus. Exatamente porque isso são vírus sazonais, muito comuns, que estão circulando na população humana há muito tempo. Né? Então,
a boa parte das crianças apresentam anticorpos contra esses coronavírus sazonais. A ideia é a seguinte, será que esses anticorpos anti-coronavírus, né, fornece alguma imunidade cruzada e protetora, né, contra outros coronavírus? Sim, você tem aí imunidade cruzada, né, da resposta imune frente a esses diferentes coronavírus, né? E aí a gente fica sempre naquela expectativa, será que essa imunidade cruzada ela poderia ter um impacto na epidemia, por exemplo, na que vivemos hoje, de SARS-CoV-2? Né? Isso são perguntas que nós estamos ainda tentando responder. Nós não temos como afirmar de que anticorpos de outros coronavírus possam ter um impacto efetivo nessa epidemia. Nós não sabemos. Mas eu vou apresentar para vocês, mais adiante, alguns dados da literatura que mostram que há, sim, imunidade cruzada, né, contra o SARS-CoV-2, advinda de respostas anteriores a outros coronavírus. O processo se inicia nas células, né, que compõem a estrutura do parênquima pulmonar, né, da estrutura tecidual dos alvéolos. Né? O vírus tem a capacidade de fazer replicação nas células das mucosas das vias aéreas superior e inferior. Né? E nesse processo de replicação do vírus nessas células, nós temos aí uma estimulação da resposta imunológica inata e da resposta imune adaptativa. Né? O vírus consegue, ao fazer esse processo de replicação, modular esta resposta imune. Né? Esta modulação da resposta imune, ela pode, então, ter dois caminhos. Ou essa resposta imune ativada pela presença do vírus, ou ela leva à eliminação do vírus, ou ela pode levar para o outro quadro, que é o agravamento da imunopatologia com uma persistência dessa resposta inflamatória, ocasionando, então, o comprometimento tecidual. Veja, a gente sabe hoje que o SARS-CoV-2 ele pode, por exemplo, levar ou a demora ou suprimir a resposta de interferon do tipo 1, que é um tipo de resposta imune inata extremamente importante para levar ao que a gente chama de estado antiviral. Então, o SARS-CoV-2 ele consegue modular essa resposta, né? Assim como a replicação do vírus consegue disparar um processo, né, de resposta hiperinflamatória, com ativação do fluxo de células como neutrófilos, macrófagos, monócitos, né, levando também à ativação de células da imunidade adaptativa típicas de resposta inflamatória, como o linfócito TH17, né, o T-help 17. De modo geral, esse slide eu quero chamar a atenção de vocês para a figura que está do lado esquerdo, no topo do lado esquerdo. Ela representa o processo inicial da infecção das células do tecido respiratório, né, pelo SARS-CoV-2. Esse vírus ele vai entrar nessa célula e ele vai naturalmente ativar, ou pelo menos assim a gente espera, que ele ative mediadores de resposta imune inata. Né? São sensores celulares que conseguem perceber a presença desse vírus dentro da célula. Né? Esses sensores disparam uma série de reações químicas dentro dessa célula que culminam com um processo inflamatório chamado de piroptose. Né? Isto é benéfico no início, porque é um mecanismo que faz com que haja ativação da resposta imune inata e adaptativa, que tende a levar à eliminação do vírus, que é o que a gente observa na segunda figura ao lado. Né? Veja,
Esta resposta imunológica, gerada pela presença do vírus nessa célula, ela pode ter dois caminhos. O caminho que mostra a figura logo abaixo, né, na seta, na vertical, é o caminho da resposta imune capaz de eliminar o agente infeccioso, levando a uma imunidade, né, protetora. Né? Esse seria o caminho esperado, o melhor caminho, né, disparado pelo vírus. Entretanto, o que a gente observa em alguns pacientes é um desvio desta resposta, que é direcionada para a figura abaixo, né, à esquerda, logo abaixo, que é o momento em que nós temos não mais a eliminação do vírus com resolução da infecção e do processo imune, mas ao contrário, nós temos a perpetuação de uma resposta inflamatória intensa que leva, com o passar do tempo, a uma grave lesão tecidual. Vale ressaltar que nós temos dois mecanismos de sistema imunológico, né? O que a gente chama de resposta imune inata, né? Que é aquela que nós já temos conosco desde o momento do nosso nascimento, né? Uma resposta imune rápida, né? Mas que não gera memória imunológica, e uma resposta imune chamada adquirida ou adaptativa, né? Essa sim é uma resposta extremamente importante porque ela gera memória imunológica. A gente sempre ouve falar em a infecção gera ou não gera memória. Quando a gente fala de memória imunológica, nós estamos nos referindo à imunidade adaptativa. E vejam, essas duas imunidades, elas têm um papel importante na resposta contra a SARS-CoV-2. É o que nós vamos ver, né, daqui para frente. Um dos mecanismos de imunidade inata muito comum nas nossas células, e aqui eu não falo somente nas células da mucosa respiratória, mas em qualquer célula do nosso organismo, são sensores, né, receptores que detectam a presença de padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, né? E nós temos aqui nessa representação desse slide alguns desses PAMPs, alguns desses receptores demonstrados, que são o caso dos Toll-like, os receptores Toll-like presentes nos endossomos, por exemplo, né? MDA, RIG1, Cgues, Sting. Essas são moléculas que estão presentes no citoplasma ou dentro de vesículas citoplasmáticas, que são capazes de detectar a presença de moléculas proteicas ou de ácido nucleico que são característicos da presença de agentes infecciosos invasores, né? Então, quando esses sensores moleculares detectam esses PAMPs, eles disparam nesta célula um mecanismo de ativação de genes de interferon, do tipo 1, por exemplo, né? E um interferon do tipo 3, que é um interferon lambda, né? Esses dois tipos de interferon, tipo 1 e tipo 3, eles são estimulados nesta célula exatamente pela presença do vírus dentro dela. E esses genes de interferon, ao serem estimulados, eles fazem com que esta célula comece a secretar essas proteínas, né, esses interferons, alfa, beta e gama e lambda, né? Essas moléculas, ao serem eliminadas, secretadas por esta célula infectada, essas moléculas irão atuar numa célula vizinha, tornando esta célula naquilo que a gente chama de estado antiviral, né? Protegendo esta segunda célula da infecção por aquele vírus que disparou a resposta de alfa e beta interferon. O que é interessante é que nós já temos várias evidências na literatura de que os coronavírus podem bloquear esses diferentes mecanismos de detecção dos PAMPs por esses sensores citoplasmáticos
né, e mesmo pelos sensores de vesícula, como o caso do Toll-like, né? Uma forma de que esse vírus, então, tem, ou esses vírus têm, de tentar burlar a resposta imune inata. Um outro aspecto interessante, que está muito associado ao SARS-CoV-2 e ao seu receptor, AC2, é que o gene que codifica este receptor AC2, ele é um gene ativado por interferon do tipo 1. Né? Então vem a pergunta, será que a resposta de interferon ela é benéfica ou não benéfica ao SARS-CoV-2? Porque se o gene de AC2 é estimulado pela presença, pela secreção de interferon, então isso significa dizer que, em tese, uma célula infectada pelo SARS-CoV-2 iria produzir interferon do tipo 1, esse interferon do tipo 1 atuaria numa célula vizinha, induzindo, por exemplo, a expressão de mais AC2. Né? Então, quanto mais AC2, maior, então, seria, em tese, a possibilidade de replicação desse vírus dentro dessas células. Então, fica aí o questionamento. Nós não temos ainda a resposta para isso. Será que a resposta de interferon, a resposta imune inata de interferon contra o SARS-CoV-2 acabaria atuando contra, ou seja, contra o sistema imune e a favor do vírus, levando ao aumento do número de receptores para o próprio vírus? Nós não sabemos ainda essa resposta. Esse slide nos mostra um conjunto de elementos da resposta imune que estão envolvidos na Covid-19. A gente começa aqui por cima mostrando a formação de imunocomplexos, né? E aí, no caso, nós estamos falando de partículas virais de SARS-CoV-2 e anticorpos específicos para esse vírus. Esse imunocomplexo ele pode ativar, por exemplo, o sistema complemento, pela via clássica. E quando isso acontece, você pode ter uma série de outras situações geradas a reboque, como, por exemplo, dano tecidual, né, inflamação, quimiotaxia de células de resposta inflamatória, né, vasodilatação, né, aumento de permeabilidade vascular, com produção, extravasamento de sangue, de líquido e edema, formação de edema, ou seja, em resumo, um dano inflamatório tecidual. Né? Então, é extremamente complexa essa resposta imune, porque ela envolve vários elementos químicos e celulares da imunidade inata, num primeiro momento, e em seguida também envolve células da imunidade adaptativa. Esse slide ele mostra, interessante, ele mostra bem essa complexidade de ações de vários elementos da resposta imune inata, elementos químicos, como o aumento da presença de citocinas pró-inflamatórias, né, como TNF, IL-6, né, IL-8, fatores quimiotáticos, né, quimiocinas, o aumento a presença, né, o infiltrado de células da resposta inflamatória, como neutrófilos, o recrutamento de células NK, que são importantes no combate de células infectadas por um mecanismo de citotoxicidade celular, que pode ser ou não dependente da presença de anticorpos da imunidade adaptativa, ou seja, eu usaria o termo como se fosse uma panela de pressão, né? Com a temperatura lá em cima, porque nós temos aqui um conjunto de elementos, tanto da imunidade inata como da imunidade adaptativa, que podem ser, que são, na verdade, extremamente importantes para o desfecho da resposta inflamatória grave observada na síndrome respiratória aguda grave. Essa resposta inflamatória, então, quando ela acontece ao nível dos alvéolos pulmonares, ela leva à perda da integridade da vascular, né? Com aumento da inflamação, formação de coágulo,
lesão desse tecido, né, desse epitélio, né, com o extravasamento, né, com a formação, com o acúmulo de líquido nos alvéolos, o que é um fator impeditório da absorção de oxigênio, da troca de oxigênio, né? E isso é uma das coisas que leva ao agravamento do quadro. Esse é um trabalho publicado por Long e colaboradores esse ano, né, 99,9% foram publicados esse ano. Estava vendo na internet mais de 17 mil artigos publicados nesses 6 meses de epidemia, né, só sobre SARS-CoV-2. É algo assim impressionante. Bom, mas esse artigo de Long e colaboradores, ele mostra, né, nesses gráficos, né, a expressão sérica, né, de várias moléculas da resposta imune, moléculas essas que são, na sua maioria, pró-inflamatórias. E se vocês observarem, né, em todos os gráficos, o que está representado em verde são os pacientes que tiveram Covid, tiveram infecção, mas são assintomáticos. E em róseo, no laranja, nós temos aí os pacientes sintomáticos, né? Percebam que em todos os pacientes sintomáticos, os níveis dessas citocinas pró-inflamatórias são muito mais elevados, são significativamente maiores do que aquelas apresentadas pelos pacientes assintomáticos. Que esta é uma característica, este é um perfil imunológico típico da resposta imunológica do paciente com síndrome respiratória aguda grave ocasionada por SARS-CoV-2. O aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, aquilo que a gente então chama de tempestade de citocinas. Anteriormente, esse vírus ele pode, ao infectar a célula, né, ele pode ser detectado pela presença daqueles sensores da imunidade inata. Mas hoje a gente já sabe que esses coronavírus e, aparentemente, o SARS-CoV-2 também, né, é capaz de modular essa resposta, né? Esses vírus conseguem bloquear diferentes vias de ativação da síntese de interferon pela célula infectada, de uma maneira a evadir da resposta imune. Aqui é um outro slide mostrando a diversificação de mecanismos de bloqueio da síntese de interferon, né? Mecanismos esses propostos como ação do SARS-CoV-2 dentro da célula, ou seja, mecanismos de escape do SARS-CoV-2, desse processo de resposta imune, né? Levando, então, a sua presença, a sua não eliminação no primeiro momento, o que pode agravar com o tempo pela persistência da resposta inflamatória no local. Do ponto de vista da imunidade adaptativa, nós falamos sempre muito dos anticorpos, né? Os anticorpos, eles podem ser o mocinho da história, mas pode ser o vilão também. Nós temos duas possibilidades. A presença de anticorpos neutralizantes, capazes de impedir, por exemplo, a adsorção do vírus na superfície celular. Esses anticorpos neutralizantes, quando presentes, eles são fundamentais para o controle dessa replicação viral, né? E quando a gente pensa numa vacina, a gente está pensando exatamente na possibilidade de se gerar esses tipos de anticorpos também, né? Além de imunidade celular. Mas a presença desses anticorpos neutralizantes são importantes para conter o vírus. Entretanto, nós temos uma outra situação, onde eu posso ter anticorpos não neutralizadores e que estão presentes e que podem se ligar à partícula viral, se ligando a outros domínios antigênicos do vírus, né, sem levar à sua neutralização, né? E essa presença desses anticorpos podem levar a um fenômeno chamado de EDA, ou AD, né, que é o que a gente chama de enhancement. É um aumento da entrada do vírus na célula por um mecanismo de
esses vírus são carreados pelos anticorpos, né, através de um processo de endocitose celular, né? Então, ao contrário do que se esperaria, esses anticorpos eles não neutralizam, eles acabam aumentando a capacidade do vírus de adentrar a célula e, com isso, aumentar a sua replicação e levando, então, a uma resposta inflamatória localizada. Então, aqui nós temos um balanço da resposta de anticorpo. Do lado esquerdo, aquilo que seria a resposta imune de anticorpos ideal, com neutralização do anticorpo, né? Estimulação da resposta celular por meio da captação de partículas virais, né? E endocitose ou fagocitose dessa partícula viral, por macrófagos, por exemplo, né? E aqui no caso aqui de células dendríticas, por exemplo, sendo capazes de captar esse imunocomplexo, vírus e anticorpo, e em seguida apresentar partes desse vírus na forma de epítopos para células T da resposta citotóxica ou helper, né? Então, eu teria nesse lado, na figura do lado esquerdo, a situação de uma resposta favorável de anticorpos. Do lado direito, eu já teria uma outra situação, né, onde os anticorpos não são tão benéficos, porque eles levariam a um aumento de um processo inflamatório, né, como por exemplo, pela via da ativação do sistema complemento, né, ou ainda por um processo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, gerada por células NK, levando então a um agravamento da lesão tecidual, né, na resposta inflamatória. Então, percebo que nós temos aí a mesma molécula podendo ter comportamentos ativando resposta imune de forma diferenciada, ou benéfica ou de uma forma não benéfica. Uma outra característica que tem sido observada da resposta humoral, e assim a gente chama o braço da resposta imune que produz anticorpos, né, é que indivíduos que apresentam um quadro sintomático, eles aparentemente, os dados mostram isso, né, com uma certa clareza, esses indivíduos sintomáticos, eles apresentam níveis mais elevados de anticorpos, como, por exemplo, os anticorpos da classe IgG, que estão aí representados nesses dois gráficos circundados por essa figurazinha em vermelho, né? Então, você tem aí, nesses indivíduos sintomáticos, níveis mais altos de anticorpos. Uma outra característica também que tem sido bastante discutida nos últimos dias e alarmou também bastante, né, é o fato de que passou-se a observar que alguns indivíduos apresentavam, que haviam tido COVID, diagnóstico de COVID, né, e que tinham, portanto, um diagnóstico sorológico de positividade para a presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2, e esses indivíduos, com o tempo, deixavam de ter esses anticorpos, né? Ou mesmo indivíduos que tinham tido infecção não apresentavam mais esses anticorpos. Enfim, o que a gente sabe é que existe uma queda dos níveis de anticorpos com o tempo, né? O que nós não sabemos ainda para SARS-CoV-2 é em quanto tempo isso acontece, né? E em qual nível, né? Mas uma coisa a gente já tem observado é que pacientes que tiveram um quadro sintomático de COVID têm níveis mais altos de anticorpos e conseguem manter esses anticorpos por um tempo em quantidades maiores e por um tempo um pouco maiores do que aqueles indivíduos que foram assintomáticos. Essa característica de queda dos níveis de anticorpos não é novidade, né? O Callow e colaboradores, né, do grupo de T-Hell, já no início da década de 90, já mostrava essa queda de anticorpos, né, nas infecções por coronavírus. Então, isso não é novo, né, isso já era esperado, né? O que a gente não sabe é por quanto tempo esses anticorpos ficarão presentes
conosco, né, nas pessoas que tiveram a infecção. Para outros coronavírus, existem dados mostrando que esses anticorpos permanecem por mais do que um ano, né? Nesse gráfico aí você vê mais de 80%, 88% a 89% das pessoas mantêm percentuais elevados de anticorpos, né, com 2 anos após a infecção, né? Mas isso para outros coronavírus, nós não sabemos exatamente qual é o tempo, né, de permanência dos anticorpos para o SARS-CoV-2. Uma outra característica da resposta imune adaptativa na Covid-19 é que os indivíduos que cursam uma infecção assintomática, eles têm um perfil de resposta, né, de células T muito característica, de imunidade de célula T helper ativada, CD8 ativado e presença de células T reguladoras, que são células que modulam, que ajustam essa resposta, né, de tal forma que seja uma resposta imune não exacerbada, controlada, né? Entretanto, aquelas pessoas que caminham e cursam uma infecção mais grave, o que tem sido observado é a presença de células T com perfil ativado, né? Algumas com perfil de células com exaustão celular, né? E pouca atividade de células T reguladoras, né? Então, isso pode ser um fator aí que realmente pesa para o desenvolvimento da resposta inflamatória grave observada na Covid-19. Mas são informações que precisam ainda ser melhor avaliadas. O que nós não sabemos ainda ao certo, existem algumas teorias, né, algumas evidências, se infecções por outros coronavírus seriam capazes, então, de gerar resposta contra esse novo coronavírus. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, que seriam as reações cruzadas, né, de resposta imune cruzada entre os coronavírus. Isso é algo que precisa ser melhor explorado, né? Mas já existem algumas evidências na literatura mostrando que, sim, é possível a presença, ser encontrado a presença de anticorpos, né, contra SARS-CoV-2 em indivíduos que não tiveram SARS-CoV, que não tiveram infecção por SARS-CoV-2, né, mas indivíduos que tiveram infecção por outros coronavírus. Então, já há evidências na literatura de reação cruzada de anticorpos para coronavírus sazonais, comuns, né, sendo capazes de atuar, de reconhecer antígeno de SARS-CoV-2. Da mesma forma, tem sido observada a presença, vejam só, a presença de células T específicas para a Covid-19, para SARS-CoV-2, né, em indivíduos que não tiveram infecção por SARS-CoV-2. Nós temos aqui 2 evidências, né, que apontam nesse sentido, né? Ou seja, é possível sim nós termos células T helper, T citotóxicas, específicas para SARS-CoV-2 em indivíduos que não tiveram infecção por Covid-19, que não tiveram infecção por SARS-CoV-2, né? Isso são evidências claras, né, de que pode haver, sim, uma imunidade cruzada entre resposta imune contra esses diferentes coronavírus, né? Esse tipo de resposta imunológica, ela pode nos servir como para gerar projeções com relação à dinâmica da infecção por Covid-19, por SARS-CoV-2. Né? Por exemplo, se a imunidade por SARS-CoV-2 ela é permanente, então imagina-se que não, ou seja, desculpa, se essa imunidade por SARS-CoV-2 não for permanente, então a gente imagina que nós vamos ter aí uma recirculação, né, regular
desse vírus com o tempo, ou seja, ele vai estar presente na população, como a gente observa para influenza, né? Mas se a imunidade ela for permanente, é possível que esse vírus desapareça por um tempo, né, e em seguida possa causar uma nova epidemia, né? Ou ainda, se nós estivermos aí falando de imunidade cruzada, né, com resposta imune contra outros coronavírus, pode ser que esse vírus também ressurja com o tempo, né? Ainda do ponto de vista da imunidade adaptativa, tem um aspecto importante que são o que a gente chama de anticorpos monoclonais, né, neutralizadores. Anticorpos monoclonais são anticorpos gerados por um único clone específico de célula B, né? São células únicas que produzem um determinado tipo de anticorpo contra um determinado antígeno. Esses anticorpos monoclonais específicos para SARS-CoV-2 têm sido amplamente pesquisados pela a possibilidade desses anticorpos serem extremamente úteis na neutralização como um mecanismo de tratamento, né, de prevenção, de profilaxia para a infecção, né? Existem já relatos na literatura mostrando o isolamento de anticorpos neutralizantes contra SARS-CoV-2, né, levando assim a proteção contra a doença, isso em modelos animais, né? E esse slide nos mostra que a utilização desses anticorpos monoclonais neutralizantes poderia, então, impedir a fase de adsorção do vírus no seu receptor celular e, consequentemente, a entrada na célula. Bom, isso seria o ideal, né? Mas existe uma pergunta, nós não sabemos ainda, por exemplo, se esses anticorpos eles poderiam ter um efeito contrário ao esperado, né, ao que a gente esperaria de proteção, né, levando àquilo que a gente chama de enhancement, ou seja, esses anticorpos poderiam, ao invés de neutralizar, aumentar a potencialidade do vírus em entrar na célula, né? Então, isso são questões que precisam ainda ser melhor avaliadas. Inclusive, isso é um ponto ressaltado na questão das vacinas que estão sendo produzidas, né? Há pessoas que acreditam que a geração de anticorpos pela vacina podem, posteriormente, num segundo episódio de epidemia, ao invés de proteger, levar a esse fenômeno de enhancement. Nós não sabemos, né? Isso a gente consegue observar, isso foi observado para dengue, mas nós estamos falando agora, aí nesse caso de dengue, de anticorpos heterólogos, diferentes, né, para diferentes subtipos. Não é o que a gente espera aqui do SARS-CoV-2, né? Mas isso é algo que só o tempo nos dirá. Essa questão da terapia, né, da profilaxia, utilizando anticorpos, ela é importante porque esse slide nos mostra uma das possibilidades, que é a transfusão de plasma de pessoas que se recuperaram de Covid, né, uma vez que essas pessoas podem ter altos níveis de anticorpos neutralizantes. Veja, não são todas as pessoas que podem doar esse soro, né? Primeiro porque há necessidade de se testar para saber se esses anticorpos realmente são neutralizantes, né? Mas isso é uma possibilidade real, né? A transfusão de plasma de indivíduos que se recuperaram da Covid. Veja, todo mundo sabe que gerar uma vacina não é algo trivial, né? Não é do dia para a noite, né? Mas nós estamos aí ouvindo, né, nas mídias a possibilidade de nós termos uma vacina ou mais de uma vacina para SARS-CoV-2 até o final do ano, né? Todas essas vacinas, elas passaram por essas fases que estão representadas nesse slide. Uma fase exploratória, né, onde você faz a pesquisa, tenta identificar moléculas que são promissoras, né, com potencial imunogênico promissor, né? Em seguida, uma fase
pré-clínica, onde você as duas as primeiras etapas, passar então para aquela terceira etapa que nós chamamos de fase clínica. E essa fase clínica ela tem 3 fases. Né? A fase 1, que é de uma avaliação preliminar, onde você mede a segurança da resposta imune. E vejam, normalmente essa fase ela acontece com um número reduzido de indivíduos, né? Havendo sucesso nesse primeiro momento, nessa fase 1, ou seja, você percebendo que essa molécula ela gerou uma resposta imune segura nesses primeiros indivíduos, você passa então para uma fase 2, né, com um número maior de indivíduos, algumas centenas de indivíduos, em torno de 100 a 300 indivíduos, por exemplo, né, onde você mais uma vez testa a segurança, a resposta imune desse componente, né, imunogênico. Para então, caso haja mais uma vez sucesso nessa fase, você observe que é uma vacina, o antígeno utilizado aí, ele tem um potencial vacinal e não causa danos, né? Ou pelo menos que a gente chama seria uma vacina segura, né? Então você passa para a terceira fase. Essa é uma fase que a gente chama fase 3, é um ensaio em larga escala, com um grande número de indivíduos, onde mais uma vez você vai avaliar a eficácia, né, a segurança dessa vacina, a imunogenicidade dela. O que é a imunogenicidade? É a capacidade dessa molécula de realmente gerar uma resposta imune protetora, né? Então, resumidamente, são essas as fases de produção de uma vacina. E são fases que levam anos, né? Gerar uma vacina não é do dia para a noite. Mas aí vem a pergunta, mas sim, é tão demorado, por que se fala em ter uma vacina para SARS-CoV-2 até o final do ano? Né? Porque, na verdade, existem várias plataformas, né, já sendo utilizadas para a geração de vacina para SARS-CoV e MERS-CoV. Ou seja, nós não estamos iniciando do zero, nós temos uma certa experiência já, né? Então, a ciência, os pesquisadores que trabalham nessa linha já têm uma experiência prévia, né? O que facilita bastante o caminhar da produção dessa nova vacina para SARS-CoV-2. E veja, aqui nessa tabela, eu apresento para vocês algumas plataformas, né, convencionais aí já sendo utilizadas, né, para a geração de vacinas, não só para SARS-CoV e MERS, mas para outras doenças infecciosas. As duas de baixo, as duas últimas, são as mais comuns. A grande maioria das vacinas são decorrentes de agentes vivos atenuados, daqui no caso vírus vivo atenuado, ou então vírus inativado, morto inativado. Né? Esses são as principais plataformas de geração de vacinas. Nós temos ainda a plataforma que gera sequências peptídicas, né, subunidades do agente infeccioso, né, como forma de vacina. Nós temos um exemplo de vacina de subunidade, que é a vacina para hepatite B. Né? E existem outras plataformas de DNA, de vetor viral, né? Enfim, nós temos uma experiência já com produção de vacina. Quantos candidatos à vacina nós temos hoje para a Covid-19? Nós temos em torno de 140 vacinas sendo testadas na fase pré-clínica, né? E temos 23 já na fase clínica, sendo 10 na fase 1, 10 na fase 2 e 3 na fase 3. Aqui, mais uma vez, as plataformas, né? E aqui as principais plataformas em desenvolvimento já para Covid-19. Vejam, nós temos vacina com vírus partícula viral, vacinas com subunidades, vacinas de ácido nucleico,
Então, são estratégias que estão em andamento, né? Aqui, mais uma vez, outros candidatos de vacina. Esse chama a atenção desse primeiro. Vejo que é uma vacina, né, do grupo Moderna, que tem como plataforma, como unidade vacinal, a RNA mensageiro, né? É uma estratégia nova. Nós não temos ainda nenhuma vacina sendo usada em humano que tenha esta plataforma, né, que venha desta plataforma. E aqui as duas estratégias de vacina que estão hoje sendo introduzidas no Brasil, né, uma desenvolvida pela Sinovac, né, com parceria com o Instituto Butantan, que tem como plataforma vírus inativado, né, já está em fase 3, e a tão propagada vacina de Oxford, né, que tem a Fiocruz como parceiro na produção, né, que utiliza adenovírus como vetor vacinal, também em fase 3. Os testes, aqui só um exemplo do caso da vacina Sinovac, né, do Instituto Butantan, está sendo implementada, né, os testes da vacina contra o coronavírus começaram no dia de ontem, essa é uma matéria passada, né. Aqui algumas notícias da última semana, o Bruno comentou isso no início, né, que essa semana foi de intensa informação, principalmente sobre as vacinas. Então, vejo que a vacina de Oxford, saiu a notícia essa semana de que ela cumpriu na fase 1 e fase 2, ela cumpriu todos os requisitos e ela, então, é segura e induz resposta imune, né? E, mais recentemente, no dia de ontem, se não me falha a memória, a Anvisa autorizou um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid de uma farmacêutica dos Estados Unidos em cooperação com a Alemanha, né? Então, nós teremos aí agora uma terceira possibilidade de vacina no Brasil. Lembre que eu falei anteriormente, chamei a atenção de vocês para aquela vacina com RNA mensageiro, onde eu disse que até hoje nós não temos nenhuma vacina com essa plataforma sendo usada em humanos, mas vejam que esse estudo representa aqui os dados da fase 1 e fase 2 da utilização dessa vacina contra a SARS-CoV-2, mostrando que obteve sucesso, né, mostrando resposta imune adequada, segurança dessa vacina, né, a ponto desta vacina estar agora na fase 3, ou seja, existe uma possibilidade muito grande de nós termos a primeira vacina utilizando RNA, né, como vacina para humano e, no caso aqui, para a Covid-19. Esse é do grupo de Moderna, né, é uma vacina interessante. Vejam, então nós temos aí a possibilidade de algumas plataformas de vacina contra a Covid, e aqui eu trago algumas questões que precisam ser ainda definidas até que nós tenhamos, então, o uso destas vacinas, ou de uma ou de mais de uma vacina, né? Primeiro, a escolha da população-alvo. Quem é que nós vamos vacinar primeiro, né? Isso aí precisa ser definido. Essa vacina ou essas vacinas serão utilizadas, serão aplicadas considerando sazonalidade. Nós temos uma questão aí que tem sido bastante discutida, principalmente entre os infectologistas, né, que é a vacina da influenza, né? O calendário vacinal de influenza, ele é um calendário único no Brasil, né? Mas esse calendário não é muito conveniente para a realidade da região norte, por exemplo, né? O nosso período de inverno amazônico é no início do ano, né? Então, quando a vacina começa a ser administrada, nós já passamos da fase crítica para infecção pela influenza. Então, essa é uma questão que precisa ser também levantada
quanto a vacina para coronavírus, já que ele também é um vírus de transmissão sazonal, né? A outra questão é a faixa etária. Quem que nós vamos vacinar primeiro? Os idosos, né? As crianças, né? Ou aqueles indivíduos entre 20 e 30 anos, 40 anos, que são as pessoas que têm o grupo populacional, né? O extrato populacional que tem sido mais acometido, porque são as pessoas que provavelmente estão, por estarem mais circulando, né? Estão mais expostas, né? Qual é a periodicidade dessa vacina, né? Nós precisamos, por exemplo, monitorar a variabilidade genética do vírus. Até então, as variabilidades que têm sido apontadas para esse coronavírus novo, elas aparentemente não são capazes de comprometer esta estratégia vacinal, né? O vírus é bastante estável, né? Mas precisamos monitorar essa variabilidade. Nós não sabemos, nós temos apenas alguns meses de presença desse vírus na população humana, né? Nós precisamos continuar os estudos de genética molecular para avaliar a extensão dessa variabilidade genética do vírus, né? E a outra e última pergunta é: nós vamos usar uma, duas ou três vacinas, né? Ou mais? Nós não sabemos, né? De repente é interessante a gente avaliar a possibilidade da combinação de diferentes vacinas, né? São diferentes estratégias, são diferentes plataformas. Essas plataformas podem, desculpa, contribuir de forma diferenciada na estimulação da resposta imune, né? Mas isso é importante ser avaliado com o tempo.